teoria dos jogos, né? E é particularmente um assunto muito interessante, mas eu acredito que talvez alguns de vocês não sabem exatamente o que a gente quer dizer quando a gente fala de teoria dos jogos, né? Não é sobre a criação de jogos digitais, embora a gente vá falar um pouco sobre algumas coisas relacionadas a jogos eletrônicos, jogos digitais, mas o foco da disciplina não é esse, né? É algo muito interessante, muito multidisciplinar, né? E acho que vai abrir um pouco a mente de vocês, certo? Bem, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que teoria dos jogos ela é um campo da matemática, né? Isso traz a gente o quê? Sendo o campo da matemática, na verdade, a gente pensa modelos matemáticos para resolver uma determinada situação. E a situação que nós vamos resolver é um jogo, né? E o que é exatamente um jogo? Um jogo, ele pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo propriamente dito como a gente conhece, um jogo eletrônico, mas na verdade um jogo é uma situação da vida em que você tem. Pode ser o Big Brother. Big Brother é um exemplo de jogo que poderia ser fortemente. Tem várias situações do Big Brother que a gente pode analisar sobre a ótica da teoria dos jogos. Né? E um jogo é uma situação da vida, uma situação conflitante. Não, Marivaldo, mas isso é um excelente exemplo mesmo. Né? E que os jogadores eles querem atingir um objetivo, e para atingir esse objetivo eles têm estratégias, e a coisa mais interessante do jogo é que, em geral, as estratégias podem ser conflitantes. O que eu quero dizer com conflitantes? Eu posso ter jogos em que somente um ganhe e o outro perde. Ou eu posso ter situações em que tem um resultado que é bom para mim, mas é ruim para a Sheila, ou é bom para a Sheila, é ruim para mim. Mas possa ter uma outra situação que, se eu tomar uma decisão e Sheila tome uma determinada decisão, a gente obter um resultado que seja interessante para ambos. Então, na verdade, obter o melhor resultado individual pode não ser o melhor para a coletividade. Né? Existem várias situações diferentes, vários tipos de jogos. A gente vai começar hoje tentando entender um pouco sobre o que é que são esses jogos. Né? Gamification tem um pouco a ver com teoria dos jogos, né? Porque você trabalha com incentivos e aí você vai favorecer algumas estratégias de interação, certo? Mas isso aí é muito mais interessante. A gente vai mostrar vários exemplos aí, gente. Então, eu vou pensar o seguinte: eu tenho que tomar uma decisão estratégica, eu tenho que pensar como resolver um determinado problema. E uma coisa fundamental dos jogos é que você não joga sozinho, você tem sempre mais de um jogador. Né? Quer seja você e outra pessoa, quer seja dois países, quer seja o Big Brother, que você tem vários jogadores, quer seja você jogando um jogo eletrônico com computador, e o computador ele realiza o papel de um jogador. Então, você fazendo investimentos, você tem os outros investidores que eles são jogadores também. Então, investimentos usam teoria dos jogos, Nicolas, bem lembrado.
Mas o resultado final de cada participante não é um resultado somente da decisão daquele participante. Né? Você tem a sua decisão baseado no que você decidiu, você obtém algo, mas também no que outras pessoas decidiram. E essas outras pessoas, elas são influenciadas também por suas decisões. Obviamente que em um jogo, cada participante busca maximizar o seu próprio resultado, certo? Então, que decisão eu tomo, como eu abordo a situação, conceitos e formulação matemática, eu tenho uma série de coisas importantes aí, quando eu falo de jogos, né? Então, a gente tem uma série de coisas relevantes, uma série de questões que eu tenho que tratar, né? E não existe uma solução certa, correta, na bala de prata que resolve todos os problemas. Olha o que tá chegando. Certo? Não vai existir isso. Xadrez é um exemplo de jogo, mas por incrível que pareça, você tem teoria dos jogos em praticamente tudo, né? Todos os relacionamentos humanos são mediados por situações que você pode analisar por teoria dos jogos. Então, cada participante busca maximizar o resultado. Como é que eu vou tomar a decisão? Eu posso pensar sempre numa formulação matemática para aquele problema. A gente vai explorar um pouco isso aí nas próximas aulas. Hoje eu quero muito mais abrir o conceito para vocês, o que é que seria a teoria dos jogos, certo? Não necessariamente somente jogos propriamente ditos, Lucas. Exatamente. Aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês, assim. Algum de vocês já ouviu falar da expressão teoria dos jogos? Bem, então vocês podem falar, né? Então, por exemplo, Lucas, você já ouviu falar sobre teoria dos jogos, certo, Lucas? Se você quiser falar um pouco aí, você pode digitar, você pode também colocar pelo microfone. Então, Lucas já, Edileuza também. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Bom, no material eu vi um exemplo que eu achei bastante interessante sobre a resolução de um problema. Uma mãe cuidava de 2 filhos e ela levou uma fatia de queijo. Não lembro se era necessariamente queijo, mas vou usar esse exemplo. E quando ela ia dividir, ela fazia a divisão exatamente igual para os 2 filhos e um sempre, ou um ou outro, ou ambos, sempre reclamavam que o irmão possuía uma fatia maior. Para resolver o problema, isso é ela muito... fez com que o filho... Fazendo só um parêntese, e quem tem irmão sabe que isso é uma situação extremamente comum, né? Todo mundo que tem irmão passa por isso, né? A gente mede as coisas milimetricamente, porque se tiver 1 centímetro a mais de pão, tem briga. Verdade, até porque a gente costuma causar atrito por conta disso, né? Então, exatamente. Para evitar o atrito, a mãe fez com que um filho cortasse o queijo em 2 pedaços. E para que houvesse justiça, para que tudo fosse justo, ela fez com que um filho cortasse os pedaços e o outro escolhesse a fatia primeiro. Ou seja, o primeiro não poderia cortar a fatia maior, porque se ele cortasse a fatia maior, ele não iria pegar a fatia maior, porque o irmão que ia escolher primeiro. Então, a mãe fazia que, por obrigação, o filho conseguisse fazer igualdade com o irmão, para que ambos tivessem resultado positivo e não causassem atrito.
Observe que quem corta o queijo, o irmão que corta o queijo, ele não corta o queijo em partes iguais porque ele quer ser bom com o outro irmão. Ele corta o queijo em partes iguais porque ele quer favorecer o próprio resultado dele. É. Essa é a coisa interessante aí, da teoria dos jogos, aplicado a esse exemplo. Ele quer se favorecer, só que a mãe criou uma situação que, para ele se favorecer, ele tem que favorecer também o irmão, então ele tem que ser justo, né? Com ambos, né? Senão as coisas não funcionam. Na verdade, é isso mesmo que ele prega. Ele fala muito da, da colaboração mútua, né? Que é quando você faz a colaboração sem esperar um retorno, uma recompensa por agir bem, entendeu? É como você tivesse que, por obrigação, agir bem com outra pessoa sem esperar nada em troca. Porém, isso não é a realidade, né? Estamos sempre pensando no bem-estar para depois pensar no próximo. Então, com essa metodologia, que posso dizer assim, que é a teoria dos jogos, ela traz muito meio que uma solução para isso. Uma solução não absoluta, mas que, de certo modo, funciona. E observe que isso aí não tem nada a ver com moral cristã, favorecer pensando bem do outro, nada disso. As estratégias são basicamente egoístas, né? Só que a gente vai ver que há jogos em que você coopera porque o melhor resultado para você vai vir da sua cooperação, certo? Edileuza, você disse que leu, assistiu o vídeo, não entendeu. O que foi que... Compartilha aí com a gente aí um pouco do que você viu e começou a não entender, né? Esse momento aí é um momento da gente começar a entender um pouco esse assunto. Gente, uma coisa importante. Se vocês forem procurar o assunto teoria dos jogos, você vai encontrar em alguns cursos de computação, mas você vai encontrar muito essa disciplina em cursos de economia, administração, matemática, e isso tem muito a ver com a ideia que isso uma disciplina, de certa forma, interdisciplinar. Você não conseguir enxergar a aplicação, né, Dileuza? Pronto, uma das aplicações aí se você tem irmão, você consegue criar uma estratégia para você dividir bem a comida com ele. Funciona perfeitamente. Então, quem tem irmão já pode usar essa estratégia aí para a vida. Então, eu tenho situações complexas, reais. Os atores têm decisões e ações que eles têm que pensar, e eu tenho que projetar os incentivos para ter um resultado mais favorável para o indivíduo. E muitas vezes eu consigo um resultado mais favorável para o indivíduo se eu conseguir favorecer um grupo. Porque se eu favoreço o grupo, eu faço com que o outro indivíduo não me prejudique tanto, e aí eu consigo um resultado razoavelmente favorável. O filme A Mente Brilhante, ele é importantíssimo, assim. Na verdade, A Mente Brilhante, ele relata a história de John Nash, né? Que ele revolucionou essa área de teoria dos jogos, é uma área que, na verdade, a gente pode dizer que ele fundou, mas ele não fundou necessariamente. Existem alguns trabalhos anteriores a Nash em teoria dos jogos, mas ele revolucionou. Inclusive, há algum tempo atrás, eu vi a tese de doutorado do John Nash, que ele falou de teoria de jogos,
E é uma coisa impressionante, assim, que ele, na verdade, ele cita somente dois trabalhos anteriores e é uma tese de doutorado que tem 26 páginas e ele revolucionou toda uma área, todo a área de conhecimento foi criada a partir do que ele propôs nessas 26 páginas, né? Realmente ele era uma mente brilhante, né? O filme é muito interessante. Eu vou mostrar aqui um trecho do filme, né? Que eu aviso de antemão que ele é um trecho razoavelmente datado, tem um apelo sexista, mas tem um exemplo de teoria dos jogos. Né? Então, assista esse trecho com esse olhar. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tragédia dos Comuns, Jogo do Covarde, Jogo do Voluntário, Batalha dos Sexos, Jogo do Ultimato. A gente vai explorar esses exemplos aí ao longo do curso. Né? Bem, então, no século XVIII, surgiram os primeiros estudos sobre teoria dos jogos. Em 1913, teve o primeiro teorema matemático sobre essa área. Em 1944, John von Neumann, ele é conhecido pela máquina de von Neumann, quem estuda arquitetura de computadores. A arquitetura de computadores em que você tem uma CPU que terá programa que executa na memória. Essa estrutura, entrada e saída, ela é chamada de máquina de von Neumann. Ela foi pensada pelo John von Neumann. O mesmo John von Neumann, ele apresentou um estudo sobre teoria dos jogos e comportamento econômico. Há muita motivação em teoria dos jogos baseadas em economia. E em 1950, o John Nash, ele mostrou um negócio chamado de equilíbrio de Nash, e ele apresentou algo que ele chama de teoria da barganha. Ou seja, como é que eu consigo chegar numa solução em que todos possam, de certa forma, ganhar alguma coisa que é razoável em um jogo. Certo? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Algum de vocês aí já assistiu Uma Mente Brilhante? Então, Thaís, Natalício, já assistiram? A Glória, Edileuza, Renato. Eu gostaria que vocês, quem não assistiu, assista. Eu acho que, se eu não me engano, ele tem no Vimeo, vocês vão achar ele. Né? Assistam, e quem já assistiu, assista novamente. Porque vocês vão assistir agora com um olhar focado nessas coisas da teoria dos jogos. Né? O que ele apresenta, que foi a grande contribuição aí do John Nash. Né? E ele tá, se eu não me engano, ele estava vivo até ele faleceu em 2015, então ele viveu por um bom tempo ainda depois. O jogo da imitação, Alan Turing também foi um contemporâneo da época do John Nash. Nessa época aí de 1940, 1950, nós tivemos muitas contribuições para a computação e para a matemática e para várias coisas interessantes, né? Mas a coisa interessante as contribuições de Nash, elas foram muito focadas aí no em economia, conflitos sociais e outros, sob a ótica da teoria dos jogos.
Bem, eu vou apresentar aqui então, mutando aqui, eu vou apresentar aqui o primeiro registro de teoria dos jogos, é um jogo de cartas chamado Le Ré, e ele é um jogo que a gente chama de estratégia mista. Deixa eu falar um pouco depois dessas coisas, né? Você tem 13 cartas do mesmo naipe, você embaralha as cartas, né? Então, você sabe que naipe, né? Assim, copas, espadas, ouro, paus, duais ao 10, valete, dama, rei, 13 cartas, né? O jogador, eu tenho dois jogadores, um jogador recebe a carta X, que só ele vê, o jogador 2 recebe a carta Y, que só ele vê. E eu tenho uma carta Z que ela fica virada na mesa que ninguém sabe o que tem nessa carta. E aí é uma estratégia um pouco parecida com aquela coisa do poker, né? De você ter que pegar uma carta. E poker seria um ótimo exemplo aí com várias questões para a teoria dos jogos, só que é um pouco bem mais complexo. Então o jogador ele joga primeiro, ele decide se ele mantém a sua carta ou troca com a carta do jogador 2. Então, imagine que eu esteja jogando com a Amanda. Então, Amanda, eu posso decidir se eu pego a minha carta, se eu vou trocar com a sua. Como é que eu tomo essa decisão? Imagine, por exemplo, que eu tenho uma carta com... Eu peguei o 2 de espadas, certo? Então, possivelmente, a sua carta vai ser maior que a minha, certo? Mas... Então, qual é a decisão lógica que eu faço? Eu troco minha carta com a sua, certo? O problema é que você, quando jogar, você pode pegar a carta que você tem em mãos. Eu posso não ter trocado, você pode achar que minha carta tá boa. E aí você tem que decidir se você vai trocar essa carta com a carta da mesa ou não. Então, os jogadores eles jogam com a probabilidade de pegar uma carta de maior valor, baseado na informação que eles têm, né? Então, se eu troco a minha carta com a de Amanda, a Amanda sabe qual é a carta que eu tenho. Ela sabe a carta que ela tem, sabe a carta que eu tenho, e ela consegue usar a probabilidade para saber se há uma probabilidade boa de pegar uma carta melhor na mesa, né? Então, esse é um jogo que foi analisado aí no século XVIII pelo Bernoulli, né? É um matemático. Na verdade, o James Valdegrave, ele mandou essa análise para o Bernoulli. Então, uma coisa muito interessante naquela época, os pensadores eles trocavam correspondências sobre problemas. Era a forma de você difundir o conhecimento através dessas cartas. E foi o primeiro exemplo de alguém que pensou na situação de teoria dos jogos. Como é que eu tomo uma decisão, uma estratégia adequada que maximize o meu resultado num jogo como esse, certo? A coisa que depois, vocês podem depois pensar esse jogo, tentem simular esse jogo com algum colega de vocês e pensem como é que vocês tomariam suas estratégias, certo? Se eu tirasse o 2 de paus, e vamos dizer que a Amanda tirasse o 6 de paus, eu com 2 de paus eu trocaria com a Amanda, porque eu acharia que ela não ia pegar uma carta de menor valor, supondo que o as de paus é a carta de menor valor.
certo? Se a gente seguir a sequência. Bem, eu agora tô com 6 de paus. Quebrando a banca é um jogo interessante. Ele usa a teoria dos jogos, né? E aí você faz várias questões aí nos cassinos de Las Vegas, né? Bem, aí eu peguei agora o 6 de paus, aí beleza. Eu joguei dessa forma, né? Porque eu sei que é muito difícil que é, que vamos dizer que a carta de menor valor é o Ás, então se a Amanda tiver com Ás, ela trocaria, porque ela sabe que ela tá com a carta de menor valor, ela trocaria pela mesa, Então a única opção que eu tenho é trocar com ela, porque é o único jogo é a única jogada que eu posso fazer. E eu sei que se eu não trocar com ela, eu trocando com ela, se ela tiver com Ás, eu perco, mas se ela tiver com Ás, eu também perco se eu não trocar com ela, porque ela vai trocar com a mesa. Invariavelmente que ela está com a carta de menor valor. Então, eu troco com ela, porque é a opção lógica que eu tenho para resolver esse jogo. Tá? E aí ela, baseado na carta que ela recebeu, 6, ela sabe que eu tô com 2, ela sabe que ela tem um risco, se ela trocar comigo, então, se ela trocar com a mesa, ela pode pegar o Ás, então ela não troca. Então, se eu tiver o 2 de espadas, não importa o que eu faço, a Amanda vai ganhar. Vocês conseguem perceber isso? Se eu tiver com 2 de espadas, se a Amanda usar a lógica e usar a lógica, não há uma solução em que eu ganhe, eu perco. Vocês assistiram aquele filme O Gambito da Rainha, aquela série O Gambito da Rainha? Muito interessante ela. Apesar dela ser um pouco fastidiosa em algumas questões aí técnicas do xadrez, mas ela tem uma particularidade muito legal. Quando jogadores de um certo nível de xadrez eles estão em face de uma determinada posição no tabuleiro, ele vê que não tem uma solução que ele possa ganhar, porque ele sabe que o oponente, pelo nível do oponente dele, vai escolher as melhores jogadas, ele desiste. Então, muitas vezes, você tem partidas que iam demorar ainda várias rodadas que você desiste dela naquele instante ali, porque você vê que você só vai gastar seu tempo. E o correto, o honrado ali é você não gastar o seu tempo, você pegar e desistir. É o que se espera, né? Então, quem ensina essa etiqueta para menina que é a protagonista do filme, né, que é o faxineiro que ensinou ela a jogar xadrez. Né? Tem uma situação que ela vai perder ali, agora você tem que desistir aqui, é o correto. Então, você vai gastar seu tempo. Né? É uma série da Netflix, O Gambito da Rainha. Onde Gambito da Rainha é uma jogada do xadrez. Bem, seguindo, depois a gente vai aqui para um negócio chamado de modelo de Cournot. 1838, o matemático, filósofo francês e economista francês Antoine Auguste Cournot, ele publicou análise de comportamento de duas empresas conhecidas como modelo de Cournot. O que isso aí? Uma análise econômica. O modelo de Cournot, ele analisa o que a gente chama de duopólio. Duopólio é uma situação onde você só tem duas grandes empresas que elas polarizam, elas dividem o mercado. E o pressuposto do modelo de Cournot é que cada firma produz a quantidade que maximiza os seus próprios lucros, assumindo que o que o rival produz, ele não vai se mover, certo? Há outras possibilidades de interação, eles podem, por exemplo, dividir o mercado e fazer um conluio, eles podem
decidir de repente brigar. Então, tem uma guerra de preços, porque eles querem brigar, porque eles querem derrubar uma a outra, é uma opção também. Mas aqui eu assumo que, eu não vou, se o meu concorrente ele produz aquela quantidade ali, não vou me preocupar com isso. Eu sei que o resto aqui que eu tenho é essa quantidade. E aí o Cournot, ele fala de um modelo de empresas de água, em que a demanda é alguma coisa assim na ordem de 100 litros de água. E quando você atende a metade da demanda livre, você maximiza seu lucro. Então, a primeira empresa ela não tem competidor, então ela vai produzir 50 litros, que é onde, na curva entre demanda e oferta, ela maximiza o lucro dela. A empresa B, ela enxerga que, na verdade, a demanda livre não é de 100, porque 50 já são produzidos pela A. Então, a demanda livre seria de 25. Tá, então eu vou produzir. Não é de 100, é de 50. Então, eu vou produzir para a metade, vou produzir 25. Né? E aí, isso faz com que a empresa A ela veja agora a demanda livre é de 75 litros, eu vou produzir para metade, 37,5, e eles vão se ajustando, acaba que eles se ajustando a metade da demanda livre que existe, porque o outro tá atendendo, eles vão convergir, cada um para produzir um terço da quantidade de água demandada. Aí você me perguntar, tá tudo bem, 33 litros A produz, B produz 33, mas a demanda é de 100, então tem parte da demanda que não está sendo atendida. E aí o que acontece? Nessa condição, eles conseguem, como a oferta é maior que a demanda, eles conseguem maximizar o lucro deles nessa estratégia. Uma estratégia aí econômica, isso aí é uma análise dos gráficos de oferta e demanda, da quantidade ofertada pela empresa 1 e pela empresa 2 em relação em competição, né? Então eles vão ajustando as ofertas até chegar no que chama de equilíbrio de Cournot, quando cada um produz aí uma quantidade que maximiza o seu lucro, estimando corretamente quanto a rival produz. Isso aí é algo livre, sem conluio, sem fazer como as empresas de ônibus de Ilhéus, Salvador, ou qualquer outro lugar fazem, né? Ou os postos de gasolina, né? Eles tendem a fazer combinação de preços. Isso não é combinação de preços, não. É só ajuste de demanda de acordo com o mercado. Certo? Bem, em 1913, eu falei que teve o primeiro teorema matemático sobre teoria de jogos em 1913. O pesquisador chamado Zambello, ele estudou jogos como xadrez e ele propôs vocês conhecerem xadrez, mas isso também vale para damas ou qualquer outro jogo da velha, qualquer jogo do tipo. Cada jogada leva a um estado novo do jogo, e esse novo estado leva a outras possibilidades de estado. Então, o homem joga, então temos algumas possibilidades de jogada. Para uma determinada possibilidade de jogada, as possibilidades de jogadas do computador, por exemplo. E aí ele diz, olha, cada estágio do jogo, pelo menos um dos dois jogadores tem uma estratégia em mãos que vai levar ele ou à vitória ou ao empate. Entendendo que em xadrez há situações que você pode não naquele estágio do jogo não chegar
mais a vitória, somente o empate. O empate aí seria um resultado adequado. Certo? Então, ele pensou, né, ele modelou essa coisa dos jogos de tabuleiro, né? E aí você pensou como é que eu tenho estratégias adequadas para pensar esses jogos, certo? E aí vem outro pesquisador um pouco depois, o chamado Emily Borel, que ele pensa, olha, se eu não... eu vou apresentar aqui um conceito, que a gente vai falar um pouco dele em teoria dos jogos, chamado informação perfeita. Informação perfeita é o seguinte, eu conheço todas as variáveis e as condições para resolver um determinado problema. Então, em circunstâncias onde eu não tenho informação perfeita sobre as condições que os jogadores se encontram, ou seja, eu não sei exatamente tudo do meu competidor, como é que eu ajo? E aí ele apresentou uma chamada solução minimax, a gente vai falar um pouco sobre isso, e vai falar também sobre jogos soma zero. O que é um jogo de soma zero? Um jogo de soma zero é um jogo que um perde para o outro ganhar. E aí ele explorou diversos problemas de ordem militar, econômica, financeira, psicológica, diversos jogos de estratégia que simulavam situações nesses campos do conhecimento, onde ele apresentou como é que a teoria dos jogos poderia ser útil para resolver esses dilemas, essas questões. Então, a gente viu um pouco sobre isso. Em 1928, o matemático John von Neumann mostrou um artigo, né, falando sobre jogos de finito. Um jogo finito é um jogo que termina, é um jogo de soma zero, um ganha, outro perde. Possui solução com o que chama de estratégias mistas. E aí ele mostra, olha, a vitória de um significa a derrota do outro. E você tem um curso racional de ação. Isso nos levou à estratégia que depois ele formalizou mais adequadamente, é chamada uma estratégia de cada jogada leva a um conjunto de outras jogadas, e aí se eu seguir uma estratégia racional, eu vou pensar que eu quero ganhar o jogo da velha. Então, eu vou escolher. Tenho várias possibilidades de escolha, no caso 9. Eu escolhi uma possibilidade. O computador vai escolher possibilidades que sejam o quê? Desfavoráveis para que eu ganhe. Então, ele vai tentar minimizar meu resultado. E aí eu vou tentar maximizar o resultado. E aí eu vou escolher alguma outra situação que seja favorável para que eu ganhe. E assim por diante. Até que a gente chegue num resultado que pode ser, a gente chama aqui de uma função utilidade. No caso aqui, o mais um eu ganho. Eu tenho um cruzado, x na diagonal, de baixo para cima. Menos um, o computador ganha na coluna do meio. E zero é uma situação de empate, que ninguém ganha. Então a gente pode seguir exatamente aquilo que o von Neumann falou, pensar no curso racional de ação de cada jogador, e que um vai querer maximizar a sua vitória e o outro vai querer gerar a derrota do oponente, né, para ele poder ganhar. Então a vitória de um significa a derrota do outro. E aí você vai ter um número finito de movimentos que um jogador pode fazer. Cada jogada vai gerar uma configuração de tabuleiro diferente.
E aí a gente vai ter uma árvore de decisão. E a gente consegue fazer programas de computador que percorram essa árvore e nos digam existe e nos digam qual é a opção mais adequada, certo? Qual a opção que vai maximizar o resultado? Existe a possibilidade de empate, né? Mas a depender do contexto do jogo, né? Ainda assim, o jogo é de soma zero, porque certo? Bem, e aí a gente chega ao John Nash. John Forbes Nash Jr. Ele contribuiu fundamentalmente para a teoria dos jogos. Ele praticamente revolucionou essa área, criando algo chamado de equilíbrio de Nash, onde ele mostra que nem todos os jogos são de soma zero, ou seja, nem sempre o ganho de um jogador representa a perda de outro, certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre algumas questões, mas uma coisa interessante, um exemplo muito claro de equilíbrio de Nash, que a gente vai falar sobre isso depois, é o chamado dilema do prisioneiro. O que é que o dilema do prisioneiro implica? Você imagine que é, foram presas duas pessoas, certo? E aí esses dois eles são interrogados separadamente, eles não se comunicam, eles não sabem o que é que o outro vai fazer. E aí nós temos algumas opções. Se vamos dizer que foi preso eu e o Lucas, nós somos cúmplices no crime. Se eu fico em silêncio e Lucas fica em silêncio, a polícia não tem como gerar provas muito evidentes. Ela consegue segurar a gente por 6 meses, certo? Mas aí, exatamente no aspecto da Lava Jato, né? Aí chega lá o promotor da Lava Jato e oferece, olha, se você confessar, certo? Eu vou te dar uma delação premiada, você fala mal do Lucas, e aí você ganha, você fica livre e ele pega 10 anos. Mas isso só se você confessar, porque se ele confessar também, aí não dá pra gente manter isso. Tá, beleza. Mas aí ele fala a mesma coisa para o Lucas. Ó, Lucas, se você confessar e a Alan não confessar, a gente vai ferrar com a Alan e você vai ficar livre. Beleza. O problema é se nós dois confessarmos, porque ambos querem ficar livres, não querem ficar um dia na cadeia. A gente, um quer ferrar com o outro, os dois se ferram, porque os dois vão ficar 6 anos na cadeia, ao invés de ficarem livres. É? E aí, como é que a gente resolve esse problema, né? E o John Nash faz essa análise, de algumas considerações. E tinha outros problemas, como o toma lá da cá, chamado tit for tat. Então, imagine que você tem passarinhos, né? Eles têm que tirar os carrapatos de um do outro. E aí um tira, se eu tiro aqui, eu só estou tendo trabalho, mas eu favoreço o outro. A melhor solução que combina você não ter os carrapatos é contribuir, né? Se você contribua, você contribui, você supõe que o outro vá fazer também. Mas se ele não fizer, você não tira mais carrapato dele. Então, se você for traído, você retalia. E, eventualmente, você pode perdoar uma traição que pode ser vantajoso para você voltar à aliança para ter
o benefício que o outro jogador vai te dar. Então, você tem situações que não são situações como as que Von Neumann tratou, né? De situações que um ganha, o outro perde. Não necessariamente. Pode acontecer, como diria a nossa ex-presidente, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Quem ganhar vai perder, quem perder vai perder, todo mundo vai perder, né? Ou também, como diz Marília Mendonça, né? Todo mundo vai sofrer. Então, pode acontecer isso, pode acontecer situações aí em que todos ganhem um pouco, não ganhem o máximo que poderiam ganhar, mas é algo sustentável, e o Equilíbrio Nest fala de algo sustentável, né? Sempre teve sentido, Natalícia. Ela via coisas que a gente não via, né? Então, cada prisioneiro considera dominante a confissão. Olha, se eu confessar, eu obtenho o melhor acordo. Independente da atitude, o outro quer confessar. Mas como se aplica a ambos, os dois pegam penas severas. Isso aí é o egoísmo dos interesses individuais que conduzem a um resultado inferior. Então, eu tenho que estabelecer a cooperação, faça competição. E observe que eu não tenho conluio. Eu não posso combinar o resultado com o outro. E isso é uma coisa muito interessante do dilema do prisioneiro. Eu tenho que assumir que o outro vai sustentar, né? Então, qual é a melhor solução coletiva? Vou ficar sem falar nada, porque ele vai ficar sem falar nada, a gente vai pegar uma pena leve e os dois saem. Só que isso eu vou ter que contar lá com o cara, o tira bom, o tira mal, que vai estar toda hora apertando minha mente para fazer eu delatar ou para dizer que o outro já delatou. Então, o que o outro está perto de delatar, mas eu tenho chance. Então, você tem que tratar com esses interesses. Então, eu tenho que agir de uma forma cooperativa. Outra questão aí que envolve um dilema do prisioneiro no mundo real, né? Imagine um dilema de prisioneiro onde eu tenho prisioneiros que são associados dessas facções criminosas, que se eu confesso e envolvo colaboradores, eu posso até sair mais rápido, mas eu posso esperar algo não muito interessante do lado de fora. Então, o dilema do prisioneiro pode se tornar mais interessante para a gente pensar. Tá ok, gente? Estão conseguindo acompanhar? E aí a gente entra no John Nash. Eu quero ver se eu exibo aqui um. Não sei se vai sair o áudio. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que talvez não tenha ficado muito bom o áudio, né? Ele traduziu bem aí a situação do filme, né? Eles estavam 4 competindo querendo competir pela loira, que eles achavam que era mais interessante, e tinham 4 amigas. E aí o Nash, ele disse, olha, se todos competirem pela loira, um vai bloquear o outro, ninguém vai ter chance de muito tempo com a loira. Então, se a gente for competir pela loira, tomar o toco e for atrás das amigas, as amigas vão refutar também, porque elas vão dizer, olha, você estava atrás da loira, não conseguiu nada, você veio para aqui por quê? Aí ele disse, olha, o melhor resultado não é esse, o melhor resultado é se a gente for direto, cada um procurar uma amiga e a gente não vai competir, a gente vai ter um melhor resultado no grupo, né? E aí uma coisa interessante nesse exemplo é que ele cita um autor que eu não falei para vocês, que é o Adam Smith, né? Que o Adam Smith, ele diz que o indivíduo tenta maximizar o seu resultado individual, né? O Adam Smith, ele é o pai teórico do capitalismo, né? Então, as teorias que levaram ao liberalismo, elas foram concebidas aí pelo Adam Smith no livro exatamente nesse livro, Antalice, A Riqueza das Nações. Ele fala de vários conceitos, mão invisível do mercado e a série de coisas, né? E uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam é que o próprio Smith, ele tinha uma visão muito crítica sobre o capitalismo. Ele dizia assim, se o capitalismo fosse atuasse de jeito não governado, havia um risco forte de você convergir para monopólios e oligopólios, e os monopólios seriam distorções do próprio capitalismo. E aí esse conceito de mão invisível do mercado, autorregulação, etc. e tal, não funcionaria, né? Mas muita gente não lê Adam Smith na sua profundidade para ver essas críticas que ele fazia, certo? Bem, gente, a ideia da aula de hoje é justamente a gente motivar vocês em teoria dos jogos e com essas motivações, o que eu trago para vocês é que a teoria dos jogos é sobre diferentes áreas do conhecimento, e aí nós temos com várias aplicações em questões econômicas, sociais, psicológicas, políticas, etc.
E aí a gente vai falar agora sobre dilema social. O dilema social é uma das grandes questões motivadoras para a teoria dos jogos, certo? Então, só existe teoria dos jogos porque a gente tem conflitos que têm que ser dirimidos, que são baseados em dilemas sociais, certo? E aí, isso reporta ao primeiro material que eu coloquei para vocês aí no AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde eu coloquei para vocês um vídeo sobre a atividade, dilemas sociais e a tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns é um exemplo de, de teoria dos jogos, né? E aí, o que é que eu peço que vocês façam, né? Tem uma atividade que é para vocês. Quero que vocês leiam essa atividade, que ela consta aí de 2 vídeos, um vídeo sobre o dilema social, um vídeo falando sobre a tragédia dos comuns, e o outro que relaciona a tragédia dos comuns à teoria dos jogos. E aí eu quero que vocês falem um pouco sobre o que seria um dilema social, e apresente um exemplo de dilema social associado aí, relacionado ao problema da tragédia dos comuns. Então, isso aí é o primeiro trabalho, atividade que eu estou passando para vocês, uma pesquisa, né, baseado nesses vídeos que eu coloquei no curso, né? Isso está lá no ambiente, né? A atividade 1, Dilemas Sociais e a Tragédia dos Comuns. E então, vocês fazerem ao longo dessa semana, qualquer coisa, pode interagir, pode usar, pode mandar mensagem no AVA, pode mandar sinal de fumaça que a gente está aqui, certo? Eu espero que tenha sido uma motivação boa hoje. Né? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida? É. Boa noite, professor. Alô? Oi, pode falar. Professor, é para a gente elaborar um texto? Respondendo essas perguntas aí que eu coloquei na atividade. Ah, tá ok. Que aí a gente vai postar lá na primeira semana, né? Que tem ali fase de envio, né? É. Ah, joia. Tranquilo. Certo? Dilemas sociais e a tragédia dos comuns. Deixa eu ver aqui se eu deixo isso aqui um pouquinho melhor para vocês. É porque para a gente lá no AVA tá aparecendo diferente. Eu acho que acho que ainda não tinha respondido uma atividade dessa forma. É porque tá aparecendo como uma timeline para a gente. Onde tem uma fase de envio, uma de avaliação classificação e de encerrado. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui na forma. Então, tá, eu vou botar aqui então de outra forma. Adapte as coisas rapidamente, não se preocupem não. Data de entrega, vamos colocar aqui. Pam, pam. Deixa eu ver.
aqui. Ui. A gente pega esse cara daqui e puxa. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Estou refazendo aqui para ficar melhor, certo, gente? Pronto. Eu coloquei em outro formato, que acho que ficou melhor. Eu tinha usado no formato de laboratório de avaliação, mas acho que ficou meio confuso. Certo? Agora tá aí já habilitado. E eu coloquei entregar até o dia 12. Até o final do dia 12. Eu acho que fica adequado para vocês. Tem alguma questão? Alguma dúvida? Pronto. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do primeira aula de hoje. A gente vai tentar motivar o curso dessa forma, certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou depois dispor esse vídeo no meu YouTube, certo? E passo o link para vocês. Eu vou ainda, Emerson, fechar o formato, mas a ideia é que a gente vai ter 5 encontros, então a gente vai ter aí pelo menos 4, talvez 3, 4 atividades, 4 a 5 atividades pequenas, certo? Para motivar vocês. Ok? Depois eu faço o recorte, Maera. Fique tranquilo. Tranquilo, eu sei das questões que vocês estão passando. Vocês reclamam bastante, mas a gente está sensível a isso, certo? Então, um abraço a todos e a todas e vamos finalizar nossa aula.